Olá, tudo bem? Presbítero Rian Ribeiro, quem vos fala aqui, mais um momento do nosso devocional diário, 7 minutinhos com Deus, o seu devocional de todos os dias. Esteja conectado com o Pai, esteja conectado conosco, esteja conectado sempre, 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 sempre ligado com Deus, ligado na videira, enxertado na videira verdadeira, para que você tenha vida e vida em abundância. Deus não deixa de nos amar. Deus não deixa de estar conectado conosco. Quando nós dobramos o nosso joelho, nós estamos conectando com o Pai. Quando nós abrimos a palavra dele, nós estamos nos conectando com o Pai. Quando nós admiramos a criação de Deus, a natureza, nós estamos nos conectando com o Pai. E o sinal do Pai nunca falha para conosco. Não importa onde nós estejamos, o amor de Deus sempre nos alcança. A Bíblia diz assim: se eu subir o mais alto monte, lá o Senhor está. Se eu descer o mais profundo oceano, lá o Senhor está. Paulo diz assim: o que nos separará do amor de Deus? Nem a morte, nem a vida, nada nos separará do amor de Deus. É um sinal constantemente aberto para nós. Uma vez que Jesus, o sumo sacerdote, rasgou a sua carne na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de cima a baixo para nós termos livre acesso ao Pai. Lembre-se disso, você tem conexão livre com o Pai. Louvado seja Deus. Vamos à palavra de hoje. João capítulo 6, vamos ler alguns versos. Verso 48, diz assim, sim, eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Mas aqui está o pão que desceu do céu, que dá a vida eterna a todo aquele que comer deste pão. Eu sou esse pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que comer deste pão viverá eternamente. Minha carne é este pão, entregue a todos para a salvação da humanidade. Então os judeus começaram a discutir uns com os outros a respeito do que ele queria dizer. Como pode este homem nos dar a sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse outra vez: com toda a sinceridade eu afirmo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida eterna. Mas todo aquele que realmente come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue está em mim e eu nele. Eu vivo pelo poder do Pai que me enviou, e da mesma forma aqueles que se alimentam de mim viverão por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Não comam o maná que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Mas quem comer deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Até mesmo os seus discípulos disseram: isto é muito difícil de entender. Quem poderá aceitar esses ensinamentos? Jesus sabia que os seus discípulos estavam reclamando e disse: isso perturba vocês? Então o que pensarão vocês se virem a mim, o Filho do Homem, voltar para o céu, onde estava antes? Somente o Espírito dá a vida. A carne para nada serve. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas alguns ainda não creem em mim. Pois Jesus sabia desde o princípio quem não cria nele e por quem seria traído. Depois disso, observou: isso é o que eu queria dizer quando afirmei que ninguém pode vir a mim se meu Pai não atrair a pessoa a mim. Neste ponto, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e o abandonaram. Então Jesus voltou-se para os 12 e perguntou: vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: Mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Filho de Deus. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, no contexto dessa palavra, no contexto dessa passagem, Jesus havia multiplicado os pães. Então uma grande multidão começou a seguir Jesus, uma multidão de povos, de pessoas e uma multidão de discípulos. Não só os 12, mas também alguns outros discípulos começaram a seguir Jesus.
E nessa ocasião, Jesus começa a falar: olha, vocês querem que eu faça milagres para que vocês creiam em mim. Vocês querem que eu opere sinais e maravilhas para que vocês creiam em mim. E a multidão estava pedindo isso. Versículos antes elas falam: olha, Jesus, faça milagres para que nós creiamos em ti. Opere milagres para que nós creiamos em ti. Os nossos pais comeram maná que desceu do céu. O que mais você pode fazer para que nós venhamos a acreditar em você? Acreditar no Senhor? Jesus então fala, começa a dar esse discurso. Olha, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão vivo que desceu do céu, o pão que vai dar a vida eterna a vocês. Se vocês não comerem da minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, vocês não terão a vida eterna. Vocês não têm parte comigo, eu não estou em vocês e vocês não estão em mim. E é um discurso duro. E até mesmo os seus discípulos começam a murmurar, começam a reclamar, mas dura é esse ensinamento, dura é essa palavra. O que Jesus estava falando para eles? Olha, vocês precisam estar completamente em mim. Ou seja, ou vocês são meus, ou vocês são do diabo. Ou vocês são meus, ou vocês não são. Com Jesus não há meio termo. O que Jesus estava ensinando para aqueles discípulos, para aquela multidão, é o sim, sim e o não, não de Deus. Se você está em Deus, você é de Deus. Ou você é. Não existe meio termo. E nos dias de hoje, existem muitos cristãos, muitos homens e mulheres que estão vivendo meio termo. Eu sou cristão dentro da igreja, mas aqui fora eu não sou. Eu sou cristão no dia de culto, mas aqui fora eu não sou. Eu sou seguidor, discípulo de Jesus nos dias de culto, mas aqui fora eu não sou. Na rua, na sociedade eu não sou. Eu nego a Jesus. E Jesus está falando, olha, vocês precisam estar em mim. Você está em Jesus por aquilo que ele faz? Ou por quem realmente ele é na sua vida? Medite um pouco. Por que você tem seguido Jesus? Qual tem sido a tua escolha? Você quer seguir Jesus porque ele faz milagres? Ou por quem ele é? Ele é a vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a salvação. Qual tem sido a sua escolha? Como você tem se comportado, se portado com isso? Você realmente é um cristão ou você é a multidão? Você realmente é um cristão ou você é somente um discípulo que quando as palavras se tornam duras, você vai embora? Você foge, você corre. Você é um cristão genuíno que ouve as palavras do mestre, segue as palavras do mestre, por mais que elas doam, por mais que elas contradizem aquilo que você está vivendo, por mais que elas te confrontam, você persevera em seguir o mestre ou você é multidão que vai embora quando Jesus começa a apertar um pouco mais? Pedro nos dá uma grande lição. Pedro ele não fala para onde nós iremos. Pedro não fala, olha, a circunstância aqui está difícil, a palavra aqui está dura, então vamos para outro canto. Para onde nós iremos? Jesus fala, para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida? Pedro entendeu imediatamente que somente Jesus tem as palavras de vida eterna e ele precisa estar com Jesus, aonde quer que Jesus esteja. Não importa a circunstância, não importa a situação, você precisa estar com Jesus. Somente Ele dará palavras de vida eterna para você. Somente Ele terá palavras de vida para a tua vida. Não importa o que você está vivendo, se você crê no Senhor Jesus, você será salvo, a tua casa será salva, você será transformado, a tua casa será transformada. Mas para isso, você precisa tornar-se um cristão genuíno, comer do pão vivo que desceu do céu, beber do sangue de Jesus Cristo, estar ligado nele e ele ligado em ti. Unicamente e exclusivamente, a tua vida precisa ser do Senhor Jesus. Que essa mensagem possa falar ao teu coração. Talvez o contexto é um pouco duro, talvez a mensagem seja um pouco dura, assim como Jesus ministrou. Assim como Jesus ministrou, você tem a escolha, você tem a opção de dizer, Senhor, isso é difícil de entender, quem poderá ensinar esses ensinamentos? Ou você poderá dizer, Senhor, para quem eu irei, se só tu tem palavras de vida? A escolha está em tuas mãos. Jesus quer salvar a tua vida. Jesus quer salvar a tua casa. Por mais que muitas vezes as palavras dele sejam duras de ouvir, são palavras que trazem a vida eterna. Receba essa mensagem em nome do Senhor Jesus.